Hora de conversar com Carlos Andreasa. Pelo que estamos vendo, haverá uma CPMI do INSS. Essa sopa de letrinha tá te deixando otimista, Andreasa? Bom dia pra você. Megali, meu Deus do céu. Bom dia. Eu não gosto de CPI, né? Bom dia, pessoal. Eu não aguento CPI. CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. É o desespero dos governos, né? CPI é um instrumento, digamos assim, uma prerrogativa da oposição, das minorias. Eu era cético, sou ainda, tendo a ser cético sobre as possibilidades dessa CPI, mas nos últimos dias o mar virou um pouco. Eu percebo, tem alguns sinais de que a CPI, que eu considerava improvável, de que ela ganhou corpo, ela entrou no terreno da possibilidade. Eu era desconfiado sobre a realização dela por causa do Davi Alcolumbre, né? É CPMI, é CPI mista, cabe ao presidente do Senado decidir, cabe a ele só. O número de assinaturas já está para lá de superado, já tem os números de assinatura, mas ele pode matar no peito. E ele é Davi Alcolumbre, ele sabe matar no peito como ninguém. Só que ele viajou, pensando em matar no peito, ele viajou com Lula para a Rússia e para a China. E houve muitas conversas. Também estava lá o Alexandre Silveira. E há uma contenda, uma peleja, uma disputa de Davi Alcolumbre com o Alexandre Silveira Alcolumbre é muito presente no governo. Ele governa já 2 ministérios, das comunicações e o Ministério da Codevasf, como eu chamo, que é o do desenvolvimento, integração e tal, desenvolvimento regional. E ele quer mais. Alcolumbre quer algumas cadeiras em agências regulatórias e eu percebo que alguma negociação houve lá, daí porque meu ceticismo com a CPI, porque as sabatinas que Alcolumbre estava segurando para indicados a agências regulatórias, essas sabatinas, esses processos começaram a andar novamente. É sinal de que alguma negociação houve, Alcolumbre foi contemplado de alguma maneira, alguma modificação nessas agências para contemplar o haverá. Então, eu fico com isso na cabeça se ele não matará no peito em função de alguma negociação política por cargos com o governo. No entanto, há limite, Megali, pessoal, sobre até onde ele consegue segurar. Essa é a verdade. Há limite sobre até onde, por poderoso que seja o presidente da Casa Parlamentar, ele consegue segurar uma CPI. A gente percebe, por exemplo, movimentos de parlamentares governistas, inclusive petistas. Eu vi o Jacques Wagner, não sei se ontem, dizendo eu não costumo assinar CPI não, mas essa aí eu assinaria. O cara está sob pressão. Ele é contra a CPI, por óbvio, mas ele está sob pressão da sua base. Uma barreira foi rompida. Tem parlamentares petistas, pedetistas, assinando ou querendo assinar, porque os seus eleitores estão pressionando, tem eleição no ano que vem, o que vocês estão querendo esconder? Então, esse é um sinal importante de que alguma coisa acontece para vencer essa barreira e, de repente, fazer andar a CPMI. Outra coisa, o governo ensaiando o discurso. Quem acha que não vai ter CPI não ensaia discurso, o governo ensaiou. Ontem o ministro da Previdência Social, o novo Lupe, o Volney Queiroz, foi à Comissão de Fiscalização do Senado e fez um discurso muito ensaiado, muito preparado, de distribuição de responsabilidade, portanto, de gestão de dano. Talvez seja inevitável a CPMI, vou distribuir a responsabilidade, vou botar a culpa em Bolsonaro também. Vou mostrar que algumas coisas aconteceram também no governo Bolsonaro. E não vai interessar que tenha acontecido durante o governo Bolsonaro no parlamento, inclusive com gestão de Volney Queiroz, quando era deputado federal, líder do PDT, foi um coautor de emenda a um projeto de lei, transformação de medida provisória, para jogar para frente a revalidação, para jogar para frente a verificação de concessão de desconto associativo. O parlamento foi fundamental para que o escândalo, a roubalheira aos aposentados acontecesse. Volney Queiroz estava lá e foi agente nesse processo. Mas no seu discurso, e é o discurso do governo, houve responsabilidade também, é claro que houve, do governo Bolsonaro. Esses são sinais de que a CPI ganha corpo. Outros sinais, por exemplo, a gente percebe no governo admitindo a CPMI, e aí começa a circular na imprensa, já que a CPMI vem, eu vou tentar usar o poder de governo para ocupar cargos estratégicos. Se a CPMI é inevitável, eu quero presidir a CPMI, eu quero algum meu próximo relatando a CPMI, eu quero ocupar o máximo de cadeiras possível para atrapalhar o trabalho da oposição. Então são muitos sinais,
pessoal, indicativos de que aquilo que me parecia improvável, que eu achava improvável, ganhou corpo. E que a gente pode ter uma CPI, uma CPMI mista para o caso da roubalheira dos aposentados e pensionistas. É um evento político, né, pessoal? Um caso como esse, um escândalo dessa monta, bilionário, que pode ser explorado politicamente à véspera da eleição, é a condição perfeita para a existência de uma CPI. Importante mesmo, com efeito, ou com potencial efeito, é a investigação policial. Esse é o mais importante. Mas a CPI, a CPMI ganhou alguma projeção. Como diria o craque Bruno Henrique, chegou a outro patamar, Luiz Megali. E, Andreas, a gente aqui na grande imprensa ainda tenta explicar, né, as nuances do escândalo. Começou lá atrás, passou por todo o governo Bolsonaro, aumentou muito no governo Lula, mas pelo menos houve independência da PF para que investigasse, isso tem que ser louvado, etc, etc. Agora, nas redes sociais, meu irmão, a oposição tá dando uma surra, como sempre. Né? O escândalo Mas não tem jeito, cara. O escândalo cai inteirinho no É o colo governo do de Lula turno. e nem um pouquinho no colo do Bolsonaro. Exato. É o governo que tá aí. Tem jeito. Que tem que responder. Não tem jeito. Foi ele que se candidatou, falou, ó, esse é o país que eu quero governar. Incluindo aquilo que estava nos subterrâneos. Agora, eu fico pensando, Andreas, é um governo que não consegue responder a um vídeo de 1 minuto e meio do Nicolas Ferreira. Esses caras, se não melhorarem a comunicação, vão virar paçoca nessa CPMI. Né? E de fato... Diga lá. Sim, quando forem questionados, né? Não, Isso. quando forem questionados, né? Mas é que, de fato, o governo Lula é responsável, fundamentalmente, pelo escândalo. E é o governo de turno. Quer dizer, esse esquema começa em 2016. Volume de concessão de desconto associativo. Governo, período Dilma Temer, estava em cerca de 400 milhões de reais. 2016. Chega a 2022, último ano do governo Bolsonaro, em cerca de 700 milhões de reais. No primeiro ano do governo Lula, quase dobra. Vai a 1 bilhão e 300 milhões de reais. No segundo ano do governo Lula, aí dobra. Vai a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Então, é uma escalada muito grande. E essa conta não dá para não ir para o governo Lula. Ademais, sabendo de que eles foram informados. O governo Lula foi informado em meados de 2023 sobre o escândalo. E só foi tomar providência em 2024. Aliás, informado, estava lá na reunião, o ministro, né? O novo ministro, era secretário executivo, Volney Queiroz. Então, não tem jeito, Megali, pessoal. A conta cai para o governo de turno. O nosso papel jornalisticamente urgente, necessário, é mostrar como o processo se deu, o que aconteceu no governo Bolsonaro, como o parlamento se comportou no governo Bolsonaro, as medidas provisórias do governo Bolsonaro para tentar revalidar anualmente, no final das contas, caíram, e o governo Bolsonaro sancionou, né, a rigor, a não existência de revalidação. Houve reuniões no Conselho Nacional de Previdência Social, no governo Bolsonaro, em que se falou desse escândalo e as providências não foram tomadas a contento. Então, ao contrário, tomaram a providência para empurrar para frente a revalidação. Então, em todo esse período, os governos e o parlamento, todos eles concorreram para isso, mas no governo Lula o bicho pegou demais. E agora o bicho pega porque é a hora da vitrolinha. E aí, sexta-feira, eu tô só no clássico hoje, tá? Jogo seguro. Malvadeza Durão, da obra de Zequete, na voz da grande Elisete Cardoso. A gente escuta pouco Elisete Cardoso, canta demais. Beijo, meus amores. Beijo, até segunda. Elisete Cardoso é sempre pouco. Quanto mais, melhor. Morreu Malvadeza Durão e o criminoso ninguém viu.